O capacitor. Existem vários tipos deles: o cerâmico, o eletrolítico e linhas de transmissão. Espera, o quê? Vamos entender resumidamente como um capacitor funciona. A construção de um capacitor é muito simples. Duas placas condutoras, polarizadas opostamente, separadas por um material dielétrico, mais conhecido como material isolante. Com essa construção, o capacitor armazena energia na forma de um campo elétrico. Essa capacidade de armazenar carga é chamada de capacitância e pode ser calculada por essa expressão. Outra medida importante é o fator de dissipação. Ele é dado por esta expressão e pode ser interpretado como sendo proporcional ao tempo de descarregamento do capacitor. Note que o fator também equivale ao inverso do fator de qualidade. Agora sim, vamos ao experimento. Nosso objetivo é montar um capacitor com diferentes materiais dielétricos, utilizando duas placas externas e a ajuda do nosso técnico altamente apto. Fixamos duas placas de cobre separadas por nosso material dielétrico. Utilizando multímetros, medimos a capacitância e resistividade para três materiais isolantes. Com os dados medidos e utilizando as fórmulas anteriores, calculamos a constante dielétrica de dissipação em cada caso, chegando nos valores de 2,15, 1,47 e 1,64. Mas afinal, o que significa a constante dielétrica? Podemos interpretar a constante dielétrica como diretamente proporcional à capacitância do capacitor, ou seja, da capacidade do material de armazenar carga na forma do campo elétrico. Mais especificamente, a constante mede a relação entre um capacitor de mesmas dimensões preenchido com vácuo em relação ao capacitor preenchido com material. Nesta tabela, cortesia do Instituto Federal de Santa Catarina, temos diferentes valores de dielétricos para diferentes materiais. Vemos que cerâmica possui uma alta constante dielétrica e por isso é usada em capacitores cerâmicos. Enfim, vamos analisar uma linha de transmissão. Temos fios condutores e os solos separados por material isolante, o ar, ou seja, capacitância. O experimento 2 consiste em algo que todos adoramos fazer: destruir capacitores. Se muita tensão for aplicada a um capacitor, teremos a ruptura do seu dielétrico. Neste vídeo, observamos a ruptura do dielétrico do ar. O experimento consiste no aumento gradual de tensão até a ruptura do dielétrico do capacitor. O capacitor é montado utilizando duas placas circulares com material isolante entre elas, que a fonte desliga automaticamente após a ruptura do dielétrico, devido ao alto nível de corrente resultante. Vamos começar então o experimento em si. Nosso objetivo é encontrar as curvas V e I dos capacitores em três situações. Primeiro, até a ruptura. Segundo, até logo antes da ruptura e então gradualmente diminuir a tensão para observar a volta. E por fim, com o material dielétrico molhado. Para cada caso, dois técnicos altamente capazes aumentam a tensão e medem a corrente com um multímetro. Que como estamos operando em alta tensão, não podemos medir diretamente a tensão da fonte com um multímetro comum, por ele simplesmente não aguentar uma tensão tão alta. Para contornar esse problema, poderíamos montar um circuito divisor de tensão que nos permitiria medir uma porcentagem menor da tensão com o multímetro. Com os dados obtidos, montamos as seguintes curvas. Na curva de apenas ida, temos que o material preto rompe a uma tensão de por volta de 3,7 kV, enquanto que o material laranja rompe muito antes, a por volta de 2,6 a 2,9 kV. Já no de ida e volta, temos uma pequena esterese devido ao desgaste do material durante a ida. Já na curva de material molhado, notamos uma grande diminuição da tensão de ruptura dos materiais, rompendo agora apenas 2 kV. O objetivo deste experimento é analisar o comportamento de diferentes tipos de resistências, sendo elas uma resistência de potência, uma lâmpada incandescente e outra lâmpada incandescente, sem o bulbo, imersa em óleo. Queremos encontrar as curvas VI das resistências. Para isso, realizamos um simples experimento. Utilizando dois multímetros e uma fonte, medimos a corrente para diferentes níveis de tensão para cada uma das resistências. Tudo, é claro, com a supervisão do nosso técnico especializado altamente capacitado. Obtemos então as seguintes curvas.
Notamos que a curva de resistência de 47,7 kΩ segue perfeitamente a lei de Ohm, ou seja, sua resistência se mantém constante. Já as outras duas curvas apresentam um comportamento não linear, ou seja, a resistência das lâmpadas varia conforme a tensão aumenta. Podemos atribuir este comportamento à natureza não ôhmica das lâmpadas. Neste caso, temos que o aumento da temperatura do filamento da lâmpada causa uma variação do valor de resistência, aumentando conforme a temperatura aumenta. Note que ambos, o bulbo e o óleo, servem para o mesmo propósito: proteger o filamento da lâmpada da oxidação. Mas note que a curva da lâmpada imersa em óleo apresenta uma menor não linearidade que a lâmpada no bulbo. Isso pode ser explicado pelo fato que o óleo serve também para limitar a variação de temperatura e, consequentemente, de resistência. Durante o experimento, foi utilizado o óleo isolante, muito usado em transformadores. Mas podemos substituir esse óleo por simplesmente outro óleo, o óleo vegetal. Nesse artigo por Marta Martins, link na descrição, ela apresenta vários fatores positivos do óleo vegetal, como seu alto ponto de inflamação e, é claro, sua natureza mais sustentável. Neste experimento, buscamos encontrar a resistividade entre dois eletrodos imersos em água. Para isso, realizamos a seguinte montagem. Em uma bandeja enchida de água comum de torneira, dois eletrodos são colocados a uma distância fixa, fixada pelo suporte amarelo. Os eletrodos são conectados a um voltímetro, um amperímetro e uma fonte. Realizamos o mesmo procedimento do experimento 3. Nosso técnico altamente especializado e capacitado aumenta gradualmente a tensão da fonte e medimos os valores de tensão e correntes resultantes. Realizamos o experimento para três distâncias entre os eletrodos: 200 mm, 100 mm e 20 mm. Obtemos as seguintes curvas de carga. Note que existe alguma variação, mas as curvas são suficientemente lineares. Nessa tabela comparativa, vemos que para uma mesma tensão, por exemplo, 40 volts, quanto maior a distância, menor a corrente resultante, que é o resultado esperado, considerando a segunda lei de Ohm. Realizando uma regressão nas curvas, obtemos os valores de resistência, inverso do coeficiente angular em cada caso. Calculamos também a resistividade em cada caso, utilizando a segunda lei de Ohm. Tirando uma média simples, temos o valor de 28 kΩ por metro para a resistividade da água. Note que esse valor é significativamente menor que a resistividade da água pura, que é 18 megaohms por metro. Para finalizar, vamos explicar rapidamente condução, nos três casos que vimos nos experimentos. O fenômeno da condução de materiais é explicado em primeira ordem pela lei de Ohm, só que a lei de Ohm em um formato um pouco mais complexo. A lei de Ohm, nesse formato mais complexo, diz que a densidade de corrente é diretamente proporcional ao campo elétrico incumbido no material. A questão é que a condutividade é uma medida da facilidade dos portadores de carga de se movimentarem pelo material. A condutividade está relacionada inversamente com a constante de tempo que é necessária para os portadores de carga eles terem seu momento linear zerado, já que dentro de um material a tendência é que os portadores de carga se acelerem um pouquinho, mas logo depois colidam entre si, colidam num átomo e percam todo o seu momento linear. A grande questão é que esse efeito é análogo a uma pessoa que pula de paraquedas. De certo modo, essa pessoa ela vai ganhando velocidade até que a velocidade e resistência do ar se iguala à velocidade dela e ela chega em velocidade terminal. Até que em algum momento ela rapidamente colide contra o chão e perde toda essa velocidade. A questão da constante de condutividade do material é que esse fenômeno de ganhar velocidade e perdê-la acontece de modo constante a todo momento no material, de modo que energia é dissipada em forma de calor. Por isso, materiais condutores também precisam ser interpretados como materiais que, por causa de dissipação de energia, geram calor. Vamos começar com a condução mais simples, em um condutor. Como sabemos, a corrente nada mais é do que o movimento ordenado de elétrons. Materiais condutores são aqueles que apresentam baixa força atrativa entre seus elétrons de valência, permitindo que a corrente flua pelo material. Já a condução em um eletrólito ocorre de forma um pouco diferente. Temos circulação de corrente entre os eletrodos de forma que os íons fluem entre eles. Por último, temos a condução no material dielétrico do capacitor. Mas como já foi mencionado, materiais dielétricos são materiais isolantes. Então, como temos condução neles?
Não temos. A corrente não passa de fato pelo capacitor, mas sim um acúmulo de cargas em suas placas influencia o resto do circuito. Teremos condução pelo dielétrico apenas quando este se rompe, o que já vimos acontecer no vídeo da ruptura da rigidez dielétrica do ar. Como curiosidade, é necessário 3 MV por metro para romper o dielétrico do ar. E é essa ruptura que resulta em arcos elétricos. Vídeo na descrição. Acho que essa é a última coisa que eu queria meter no vídeo. Não era pra ler isso, mas vamos nessa. Vê aí se tá razoável.